Bom, bem-vindos pessoal ao Arcana Maior Tarô. Temos uma leitura para o meado de novembro, de 15 de novembro até o final do mês, com duas opções, carta de número 1 e carta de número 2. Pode não ressoar toda a leitura com vocês, é uma leitura coletiva, então pega aquilo que for para você, o que não for você solta. Tem um discernimento e se for necessário em algum momento da leitura, invertam os papéis, porque como eu disse, realmente são para muitas pessoas. Enfim, espero que vocês tenham uma boa leitura, um bom direcionamento. Bom, para quem escolheu a carta de número 1, a gente começa com 10 de espadas, que fala sobre cansaço mental, desgaste, alguém que chegou no limite, mentalmente falando, em determinada situação. Vou tirar mais duas cartas só para a gente ter uma visão mais ampla. O As de Copas. Eita, tá difícil até de sair aqui. Vamos lá. Mais uma carta pra isso. Bom, vamos lá. Qualifica pra mim esse 10 de espadas. Só um minuto que a carta cai no chão. Mais uma carta. Uma carta sobre um as. Mais uma carta para clarificar os as de copas para mim. Uma carta para esse 2 de ouros. Mais uma carta para esse valete de espadas. Tem duas aqui pra gente. Eu não leio cartas invertidas, tá, gente? Então, vamos lá. Bom, aqui tá me falando que com esse 10 de espadas, alguém chegou no limite de alguma situação que tem a ver com o seu passado, está sendo representado pelo 6 de copas, que tem a ver com as emoções, alguém do seu passado, algum relacionamento que chegou ao fim, um oferecimento, né, que havia sido feito. Normalmente o valete de paus traz boas notícias, mas nesse caso aqui, dentro desse oferecimento dessa pessoa do passado, acabou terminando de uma forma não muito agradável, que foi esse 10 de espadas, né? Aí agora, numa situação, depois desse término, a gente tem um novo início que está sendo representado pelo As de Copas, um novo início romântico. Engraçado que aqui são duas cartas de início, né? Tanto a carta do louco, que é uma carta que fala sobre oportunidades que chegam de uma forma muito inesperada e requer de você. A carta do louco, o desafio dela é a escolha. Ela requer que você se jogue em algo novo. Olha aí. Temos até fogos de artifício de confirmação. E, enfim, um novo início romântico dentro de um campo amoroso. E fala da necessidade de você fazer escolhas e se jogar como uma criança. Não de uma forma inconsequente, mas o olhar otimista que uma criança tem com relação às novas oportunidades que aparecem na vida dela. E a gente tem aqui a carta do 2 de ouros, que fala que é uma situação equilibrada. Depois de alguém que virou as costas, o 8 de copas foi você virando as costas para essa situação aqui. Depois de uma notícia não muito agradável, talvez você tenha descoberto algo
alguém te traiu. A carta do Valete de Espadas definitivamente não é uma carta positiva. Ela fala de notícias desapontadoras que teve, enfim, notícias desapontadoras, é bem isso mesmo, e que te fez virar as costas. Pode ter sido uma traição, enfim. E agora, com essa nova oportunidade, vem para você mais uma vez o 2 de espadas, a necessidade de escolha entre uma coisa ou outra. Talvez o retorno dessa pessoa do passado, talvez você ainda nessa energia, né, a ação que você tem que tomar seja de fato de virar as costas para o seu passado, para poder escolher seguir o novo, e não necessariamente entre duas pessoas. Enfim, aí vai depender da situação de cada um. E aqui é o 4 de ouros, que fala, o 4 normalmente ele sempre fala sobre estabilidade, né, mas também fala sobre a necessidade de você não se apegar às coisas, porque, enfim, a vida ela é mudança, né, a gente está de passagem, tudo é fluido, a natureza ela muda o tempo inteiro, e o ser humano ele quer sempre ficar estático, né. Normalmente quando a gente tem relações, a gente acaba se apegando demais a essas relações, a gente acaba se apegando demais às desilusões. Enfim, tudo que acontece na nossa vida vem de forma de aprendizado. Enfim, aprenda com o que passou, mas não deixe que isso enrijeça o seu coração. E nem fique preso ao passado. Aqui pede para que você se abra para o novo. Você vai ter essa escolha de se abrir ou não, de virar as costas, mas com certeza o conselho aqui é que você vire as costas para o passado, para você conseguir vir para essa energia de 4 de ouros, que é de equilíbrio, mas sem apego. Mantenha a sua individualidade, sabe? Que a sua vida e a sua felicidade não dependam totalmente do outro. E é isso. Para o primeiro grupo a gente tem aqui um conselho amoroso. E eu vou tirar uma palavrinha de sabedoria para vocês, tá? Refletirem aí. Bom, então peço aí a espiritualidade, uma palavra de conselho, guia, para esse grupo que escolheu a carta de número 1. Vaidade. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sobre a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá venturoso instrumento. Foi o que a gente acabou de falar, né? A espiritualidade é muito maravilhosa mesmo. Falando justamente sobre os apegos, né? Para você usufruir das coisas do universo, daquilo que a vida tem para te dar, mas sem que você vire escrava das coisas que você possui, das relações, enfim, estamos todos de passagem. E é isso, espero que vocês tenham gostado da leitura. Um bom fim de novembro para vocês. Pessoal, cartas para quem escolheu a opção de número 2. Começamos com um 10 de paus, que fala sobre cansaço. Alguém que talvez tenha tentado pegar muitos projetos ao mesmo tempo, e chegou numa exaustão física. Fala também sobre o final de um ciclo, enfim, vou me aprofundar um pouco mais. Espiritualidade, mais 2 cartas para as pessoas que escolheram o número 2. Já caiu nossas 2 cartas. A Rainha de Copas e o 10 de Espadas. Eu vou pedir para clarificar, gente, que a primeira impressão que eu tive não foi algo muito legal, não. Aqui me veio alguma coisa sobre gravidez interrompida, de repente um aborto, ou... Não creio que foi uma pessoa que tirou, não, porque o 10 ele fala sobre, tem uns 2 cartas de finalizações, né? Então eu acredito que pode ter sido realmente alguém que perdeu uma criança, e de repente com isso veio o término de um relacionamento também, ou essa pessoa que perdeu essa criança chegou num desgaste emocional muito grande. O 10 de espadas fala sobre o limite. Enfim, vou tirar mais cartas aqui para a gente conseguir clarificar um pouco mais esse jogo. Vamos lá. Vai que entrar em 10 de paus. Eu não leio cartas invertidas, tá? Veio aqui pra gente os enamorados, que fala sobre... Enfim, né? A carta já diz. Os enamorados.
pode ter sido o final de um ciclo romântico. Pode ser até alguém que trabalhava com você, ou vocês tinham algum comércio juntos, enfim. Ou talvez situações do trabalho, pelo fato de vocês trabalharem juntos, foi algo que veio desgastando o relacionamento de vocês ao longo do tempo. Vamos lá. Mais uma carta para esses enamorados. Eita. O 3 de paus e o rei de espadas. Carta dos enamorados. O 3 de paus é uma carta que fala sobre progresso em algo. E o rei de espadas representa um homem que geralmente ele trabalha com farda. Pode ser alguém das forças armadas, segurança, algo governamental. Enfim, no aspecto mais negativo dele, ele pode ser frio, realmente cortante aqui, ó. Cruel com as palavras. E aqui, engraçado, que eu não tô vendo esse 3 de paus como algo positivo, não. Eu tô vendo uma situação que, né, chegou aqui ao 10 de paus e exaustão entre essas duas pessoas, que foi algo que veio progredindo até chegar nesse cansaço. E a energia masculina dessa relação, que não necessariamente precisa ser um homem, está sendo representada por esse rei de espadas. Essa energia da rainha de copas eu sinto mais como sendo a energia de vocês, mas se vocês sentirem necessidade, vocês podem inverter os papéis, tá? Clarifica pra mim essa rainha de copas. Vamos lá, rainha de copas. Carta do diabo. Carta do rei de paus. E as de copas. Clarifica pra mim o 10 de espadas. Mais uma carta. Gente. Tá uma parada maneira aqui pra vocês. Bom, essa rainha de copas vem a carta do diabo, né? Que fala sobre autoescravização, paixões avassaladoras. Pode ter sido alguém que estava num determinado contexto, que já estava fadado, cansada. Poderia estar grávida ou não, não morre aquela situação, tá? Em relação a uma pessoa que pode ter perdido uma criança. Ou pode ser alguém também, esse copas, que estava querendo alguma coisa mais próspera, que está sendo representada pela criança que está dentro da rainha de copas. Né? Alguém que queria uma oferta mais próspera. Pode até observar aqui, ó, que a rainha de copas está de costas para o rei de espadas. Um está olhando para um lado e o outro está olhando para o outro. Existe realmente uma desconexão entre esse casal aqui. E de repente, ela acabou se apaixonando por um rei de paus. O rei de paus é alguém muito sedutor. Às vezes alguém que não pensa muito antes de agir. Ele é bem direto, assim, nas intenções dele, né? É um rei cheio de paixão. Às vezes um pouco exibido no lado dele, mas, né, não tão, digamos assim, positivo. Mas ele é um rei, então significa que ele conseguiu dominar, de certa forma, o elemento dele, né, do fogo. Então a gente não espera uma imaturidade como num pajem, por exemplo. E o As de Copas, que fala sobre novos inícios românticos. Então eu acredito aqui que foi alguém que já estava numa situação desgastada com esse rei de espadas e acabou se apaixonando por um rei de paus. E teve a chance de um novo início, ou tá passando por isso, né? E tem a chance de ter um novo início, que está sendo representado por esse As de Copas. A gente tem aqui a carta do 10 de espadas, que ainda para mim está se referindo ao cansaço físico e mental. O 10 de espadas é a parte que fala sobre a mente, então foi uma situação que te exauriu muito, mas que agora essa nova situação com esse rei de paus, esse novo início, é um novo início que te traz 6 de ouros, que representa abundância na sua vida. Não necessariamente o 6 de ouros fala só sobre dinheiro, né? A gente fala também sobre presentes, o 6 de ouros. Então é alguém que pode vir com um presente
E fala de um cavaleiro de copas aqui também, tá vendo? Que pra mim, o cavaleiro de copas é a oferta desse rei de paus, vai te fazer, talvez ele venha até com um presente pra você. Fala que é uma situação abundante, que vai te gerar abundância, você vai se sentir realizado. O cavaleiro de copas, ele realmente traz ofertas, né? Propostas amorosas. Ele costuma ser, no lado mais bonito dele, né? Um jovem romântico idealista, mas aqui a gente está falando de um rei de paus, né? Então, trazendo isso para dentro de uma maturidade, eu acredito que seja um novo início com uma proposta amorosa concreta, porque esse concreto, essa coisa de aterrada no chão, alguém que tem certeza, está sendo representado pelos 6 de ouros. Então, sinceramente, eu acho mesmo que aqui, se você ainda está na dúvida, o que o tarot fala é para você virar mesmo as costas para essa situação e seguir aqui com um novo. Engraçado que as duas leituras falaram sobre, enfim, deixar o passado para trás e seguir para o novo, né? E as duas foi sobre romance. Bem engraçado. Bom, vou tirar uma palavra conselho para vocês, enfim, uma palavra que a espiritualidade queira dar para vocês. Enfim, espiritualidade. Uma palavra para aquelas pessoas que escolheram um grupo. A carta de número 2. Vamos lá? Filho problema. Jamais erga a voz para acusar o filho problema, conquanto nem sempre lhes possas elogiar a conduta. Abençoa-o tantas vezes quanto se fizerem precisas, ensinando-lhe outra vez o caminho da retidão e da obediência, selecionando para isso as melhores palavras que as lutas da vida te hajam gravado no sentimento. Bom, aqui está relacionado com as pessoas que já têm um filho, né? Bom, então para quem está passando aí com algum problema, né, com algum filho, alguma criança que está agindo numa conduta errada, que está trazendo desgaste aí para a mãe, fala para você mais uma vez ensinar o seu caminho, o seu filho a andar pelo caminho correto, né? A ter a conduta correta. Enfim, eu espero que tenha ajudado, que tenha trago alguma luz para vocês e um bom fim de mês.